Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe essa manhã grandemente, né? Na fortaleza do nosso Deus, sempre na presença dEle, buscando a presença dEle para a nossa força, né? Porque Deus é a nossa força. A palavra do Senhor hoje venho trazer sobre o barro, sobre o vaso e oleiro, sobre nós, ser humano, e Deus, né? Deus, né? Deus é o nosso oleiro e nós somos barro, nós somos vaso, né? Então, hoje eu vim falar sobre, né, como nós estamos, quando nós estamos lá fora e quando nós estamos dentro da casa do Senhor, né? Lá fora nós estamos no mundo, no caminho largo. Quando nós estamos lá fora, nós somos, né, aquele barro que ainda nós precisamos ser lapidado, né? Nós ainda estamos lá como o barro que o oleiro tem que buscar lá fora para ser amassado, né? Para levar a roda, para ser modificado, para ser um vaso, né? Aqueles vasos que eles fazem. Assim somos nós como estamos lá fora. Nós somos quebrados, nós estamos no pecado, nós estamos falando palavrão, nós estamos ali falando coisas maldosas, nós fazemos todo tipo de erro, nós estamos no erro quando nós estamos no caminho, né, largo, no mundo, né? Nós estamos sem Deus, nós estamos sem a palavra de Deus. Então, nós viemos do barro, nós somos pó, né? Então, assim, é o oleiro, né? Quando busca o seu barro lá fora, quando aquele barro ainda está com pedrinha, quando está assim sujo, quando ele não está limpo, então o oleiro, né, ele pega aquele barro para formar lá fora, lá naquela roda, fazer aquele vaso. E nós somos assim quando Deus nos traz para dentro da igreja, né? Nós estamos no pecado, aí quando Deus nos traz para dentro da casa dele, né? Então Deus vai nos aperfeiçoando. Ele vai tirando todas as coisas, né, que está dentro de nós, de dentro para fora. Ele vai nos aperfeiçoando. Nós somos vaso na mão do Senhor. Assim como no oleiro, ele pega o barro lá fora e traz para a roda, para aquela roda ali, para fazer o vaso. Assim nós somos a mão de Deus. Quando Deus nos pega lá de fora, que nós estamos quebrados, que nós estamos angustiados, que nós estamos tristes, que nós pensamos que não tem mais jeito, que nós estamos perdidos, que a gente não consegue mais sair daquela ruína, das coisas maldosas lá de fora, né? Das coisas malignas, das coisas ruins que nós estamos fazendo lá fora, porque tudo que nós fizemos contra Deus, nós estamos fazendo pecado, nós estamos pecando, né? Então, assim é Deus quando nos traz para dentro da casa dele, né? E nos vai lapidando. Então, aqui em Jeremias 18, né? Aqui, o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, né, não poderei eu fazer vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Aqui está falando da casa de Israel, do povo de Israel que estava no caminho errado, como eu estava falando aqui, né? Como mostra nós hoje, o povo né, que está fora fazendo coisas erradas, assim era o povo de Israel, né? Que andava no caminho torturoso, no caminho errado. Então Deus está dizendo aqui para ele, né? Dizendo para o profeta Jeremias, né?
desce à casa do oleiro, não poderei eu fazer como esse vaso, né, o povo de Israel, quer dizer, eles estavam andando no caminho errado, no caminho do deserto, no caminho torturoso, no erro. Então, Deus quer dizer, né, não poderei eu fazer, né, esse povo que está quebrado, esse povo que está em pecado, né, e fazer um vaso, né, fazer bem, glória a Deus, fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei, né, esse povo de Israel, diz, ó Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim vos a minha mão, ó casa de Israel, né? No momento em que eu falar contra, né? Então Deus está dizendo aqui sobre as nossas vidas, né? Nós somos vasos na mão de Deus, Ele pode nos lapidar, né? Então no momento para nós fazer a obra do Senhor, né? Nós temos, cada um dentro da casa do Senhor, nós temos uma função, né? Tem aquele que fica ali só assistindo, né, a palavra do Senhor, mas dali saem os seus vasos. Então nós entramos, a casa do Senhor é o quê? A casa do Senhor é lá onde que Jeremias desceu, né, a casa do oleiro. Ele desceu lá para ver os vasos, ele desceu lá para ver, né, o que o oleiro estava fazendo, né, modificando aquele vaso. Então aquele vaso se quebrou-se e ele tornou a fazer aquele, assim somos nós, aquele vaso. Então assim somos nós na mão de Deus. Quando Deus nos traz para dentro da casa dele, quando Deus nos traz para a presença dele, ele vai tirando todos, né, as coisas que não prestam de nós, de dentro de nós, né? Ele vai nos modificando, fazer pessoas novas, pessoas né, que andam no caminho dele, pessoas para a obra dele. E daí assim Deus vai trabalhando em nós e nós vamos fazendo a obra dele. E diante da obra que nós vamos fazendo para Deus, assim nós vamos trabalhando, Deus vai trabalhando em cada pessoa, né? Para fazer também vasos, que cada um de nós somos vasos, irmão, na mão de Deus, todos nós, né? Esses 4 cantos da terra são vasos de Deus, em todo um país, em toda a cidade, em todo o mundo, nós somos obra de Deus. Nós viemos do pó e do pó nós vamos, né? Nós somos obra na mão de Deus, vaso. Então aqui Jeremias está falando do povo de Deus de Israel, que estão, né? E então é nós, o povo de Deus hoje. Deus está falando para nós, quando Ele modifica, quando Ele quer o seu povo diante dele, né? Modificar e ficar do jeito que está, para ter a salvação do povo de Deus, né? Então aqui Ele está pedindo para não fazer eu desse povo assim. Então a mudança do povo, né, tem que ser, mudou, Deus fez aquele vaso e tem que ficar assim, né? Um povo que era rebelde, ficar um povo, né, que possa se unir, andar na paz, andar na presença de Deus, fazer as coisas certas, né? Então Deus aqui quer que nós somos vasos valiosos na mão dele, né? Quando ele lapida, nós ficar daquele jeito que ele quer, né? Nos lapidar cada vez que nós se quebramos, cada vez que nós somos quebrados, cada vez que acontece algo, ele está nos lapidando, ele está nos levantando, né? Então nós estamos dentro da casa do Senhor, é a casa do oleiro, lá ele está nos lapidando. Nós vamos nos cultos, nós lemos a palavra, nós oramos, nós fizemos a obra de Deus, aí cada vez mais ele vai nos lapidando para nos fazer vasos valiosos, vasos que possa a trabalhar na obra dele, trazer fruto para a casa do Senhor, para a mão dele, porque quem faz é ele. Nós levamos a palavra, nós fazemos as obras, mas a força vem de Deus, né? Então nós temos que ser vaso na mão de Deus, vaso dignos, né? Vaso de honra na mão de Deus, que Deus quer isso de nós, né? Nós viemos do pó e vamos do pó, né? E Deus é o nosso oleiro, Ele nos lapida, Ele nos quer bem, né? Para trazer cada vez mais esse povo, para endireitar, como Ele disse na palavra dele, né? Se esse povo se ajoelhar diante, né, de mim,
né? Eu sararei a terra, né? Então ele quer um povo, um povo santo, né? Um povo que ande diante dele na santidade, no amor dele, na vontade dele, né? No poder dele, né? Deus é maravilhoso. Deus nós levantamos essa manhã pelo poder da mão dele, né? Mas eu deixo essa palavra hoje, o vaso de oleiro, né? O 18, Jeremias 18, eu deixo essa palavra em nome de Jesus para edificação da palavra do Senhor, para edificar a tua casa, para edificar a tua mente, a tua alma, para nos edificar, né? Buscar sempre a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, nós somos vasos quebrados, né? Mas Deus, Ele pode todas as coisas. Ele nos faz vasos grandes, vasos perfeitos, né? Ele que nos aperfeiçoa. Então, a perfeição vem de Deus, né? Nós estamos lá fora quebrado, Ele traz para a casa dele e começa a tirar as coisas de dentro para fora, e buscando cada vez mais, né? Na presença de Deus, só força. Deus nos dá força, é Ele que nos dá força, né? É Ele que nos faz vasos valiosos, vasos, né? que vence na vida, né? Ter força, a força de Deus, buscar essa força em Deus, porque Deus é a nossa força, Deus é o nosso oleiro, né? Nosso verdadeiro amigo, dali que nós temos a paz, ali que nós temos a força, né? É de Deus. Então Ele quer um povo unido, um povo, né? Que busque a Ele de verdade, né? Que nós seja povo dele e Ele seja só o nosso Deus, o único Deus de Jeová, né? Que nós possamos se prostrar diante dele, né? Buscar a presença dele, ter força só em Ele, acreditar, confiar que a vitória vem. A vitória vem de Deus, né? Todo tipo de vitória. Nós estamos hoje de manhã de pé pela vitória dele, pela força, pela misericórdia, porque Deus tem misericórdia de nós, né? Ele tem misericórdia, tem compaixão, piedade. Temos que agradecer a Deus, né? Nós estamos de pé e ser vasos dele. Nós temos que vasos, e é maravilhoso ser vaso de Deus. Então, Jeremias 18. Ficam na paz do Senhor com essa palavra para edificação, para nos dar força e para toda a glória do Senhor, né? Porque toda a honra e glória é dele. Em nome de Jesus, ficam na paz do Senhor. Amém.